Olá pessoal, bom dia, boa tarde. O meu nome é Natália, eu sou professora de Química. Estou acompanhando aqui vocês esse ano, resolvendo alguns exercícios da apostila e alguns exercícios extras também de vestibulares anteriores. Então hoje a gente vai continuar falando do estudo da matéria, né? A gente já resolveu os exercícios da apostila e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios de vestibular falando sobre esse assunto. Então vamos começar. Os 3 primeiros exercícios são só para a gente fazer uma revisãozinha antes de começar realmente os exercícios de vestibular. Número 1. Complete a tabela com as características adequadas. Nós temos aqui na tabela os 3 estados físicos e queremos saber como é que é a forma e volume desses estados físicos. Qual é a característica para cada estado físico, certo? Quando eu tenho um sólido, não importa aonde eu coloque esse sólido, que tipo de recipiente eu vou armazená-lo, a forma do sólido ela é sempre fixa, ela é invariável. Então todo sólido tem forma invariável, certo? E o volume desse sólido ele também não varia. Então o volume do sólido também é fixo. Agora, se eu pego um líquido, o que acontece com a forma desse líquido? Se eu coloco eles em diferentes recipientes de diferentes formas, ele vai se adaptar ao formato do recipiente, certo? Então, todo líquido ele tem a forma variável, porém o volume do líquido é fixo, certo? Se eu tenho 100 ml, não importa em que recipiente eu colocar esse 100 ml, continua sendo 100 ml, ok? Agora, e o estado gasoso? Da mesma forma que no estado líquido, ele vai se adaptar à forma do ambiente onde ele vai ser armazenado. Então, ele tem a forma variável e se eu tiver armazenado ele num recipiente onde eu possa reduzir o espaço ou aumentar o espaço, como uma seringa, por exemplo, uma seringa que eu possa fechar o biquinho dela, né? E eu posso puxar e empurrar o êmbolo. O gás ele vai estar acompanhando esse aumento de volume ou a diminuição de volume. Então, o gás ele também tem o volume variável, ele pode ser expandido ou comprimido. Questão número 2. Uma substância hipotética possui o ponto de fusão 32 graus Celsius e o ponto de ebulição 82 graus Celsius. Desenhe um gráfico de aquecimento para essa substância, sabendo que sua temperatura inicial é de 0 graus Celsius. Então, temos o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Temos o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E a temperatura inicial é de 0 graus Celsius. A temperatura inicial é menor do que o ponto de fusão. Então, inicialmente, minha amostra ainda está no estado sólido, porque ela ainda não passou pela fusão, certo? Então, para começar, a gente vai colocar aqui um gráfico. Nesse gráfico, a gente está trabalhando ele com o tempo, que vai passando de acordo com o que a gente vai aquecendo, e a temperatura em graus Celsius. Botei ele começando daqui, já que a gente está começando em 0, certo? À medida que eu for aquecendo e o tempo for passando, a temperatura vai subindo. Então, vai acontecer isso aqui com a minha temperatura, certo? Nesse momento eu tenho o estado sólido, como a gente viu, é o estado inicial dele. Até que, em um determinado momento, esse sólido vai começar a passar para o estado líquido. E enquanto estiver ocorrendo essa passagem do estado sólido para o estado líquido, a temperatura não varia, ela permanece constante. E aqui eu tenho uma mistura, um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida. Nesse equilíbrio aqui, nesse ponto em que a temperatura é constante, eu tenho o meu ponto de fusão, que é onde a temperatura onde o sólido se transforma em líquido, que a gente viu que é 32 graus Celsius para essa substância. Quando o último grãozinho de sólido se transformar em líquido, a temperatura vai voltar a subir, certo? Então a temperatura volta a subir e aqui eu tenho somente o estado líquido, certo? Até que certo momento, esse líquido vai começar a passar para o estado gasoso
Enquanto estiver ocorrendo essa transformação de líquido em gasoso, a temperatura volta a ser constante, certo? Aqui eu tenho um equilíbrio, então, entre o estado líquido e o estado gasoso. Está ocorrendo, então, a ebulição. Eu tenho, então, nessa temperatura, a temperatura de ebulição, que a questão me diz que é 82 graus Celsius, certo? Quando a última gotinha de líquido passar para o estado gasoso, eu vou ter, então, que a temperatura vai continuar subindo. E aqui eu tenho o estado gasoso. Então, é muito importante a gente lembrar que para substâncias puras, a gente sempre vai ter esse patamar de temperatura constante, tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição, certo? Então, aqui está o nosso gráfico. Questão número 3. A tabela abaixo mostra o ponto de fusão e ebulição para alguns compostos orgânicos. Identifique o estado físico de cada uma das substâncias a 25 graus Celsius. Então, eu tenho aqui butano, etanol e fenol. E a gente vai dizer qual é o estado físico, sólido, líquido ou gasoso, quando essas substâncias estiverem na temperatura de 25 graus Celsius. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho o ponto de fusão. Nessas temperaturas aqui, a substância está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, o butano passa do estado sólido para o estado líquido a menos 138. O etanol passa de sólido para líquido a menos 115. E o fenol passa de sólido para líquido em 41 graus Celsius. Antes dessa temperatura aqui, todos eles são sólidos. Depois dessa temperatura aqui, eles se transformam em líquido, certo? Então, se a temperatura estiver aqui, ele é líquido. Aqui eu tenho ponto de ebulição, temperatura em que o líquido se transforma em gás. Então, o butano se transforma em gás a 0 graus Celsius, o etanol a 78 e o fenol a 132 graus Celsius. Ou seja, se a temperatura for maior do que o ponto de ebulição, quer dizer que já passou para o estado gasoso, então a minha substância está no estado gasoso. E aqui no meio vai estar no estado líquido, certo? Então, vamos analisar cada caso. Para o butano, onde que está o 25 graus Celsius? Ele está aqui, ele é maior que 0 graus Celsius, certo? Se ele é maior que 0 graus Celsius, quer dizer que já ocorreu a ebulição, já ocorreu a passagem de líquido para gasoso, então o butano está no estado gasoso, certo? O etanol, onde que está esse 25? Está aqui entre menos 115 e 78, certo? Quer dizer o quê? Que ele já passou do sólido para líquido, mas ainda não passou do líquido para o gasoso. Então, o etanol, nesta temperatura, é líquido, ok? E o 25 graus Celsius, onde ele está aqui para o fenol? Para o fenol, ele é aqui, ó, menor do que 41. Então, quer dizer que ainda não houve a passagem do estado sólido para o estado líquido, ou seja, o fenol a 25 graus Celsius é sólido, certo? Agora vamos começar com as nossas questões de vestibular. Os estados de agregação das partículas de um material indeterminado possuem algumas características diferentes, conforme mostra a figura 1. Por outro lado, a substância de estado físico deste mesmo material são representadas por meio de uma curva de aquecimento que correlaciona os valores de temperatura com a quantidade de energia fornecida sobre a forma do calor apresentada na figura 2. Ele quer saber uma relação entre os dados da figura 1 e figura 2 e os estados de agregação na figura 1 permite estabelecer que, aí ele está dando aqui, ó, as letras que fazem parte do gráfico e os estados físicos. Parecida com aquela questão que a gente fez, questão número 2, certo? A gente sabe que no patamar constante, aqui e aqui, está ocorrendo a mudança de estado físico, né? Então aqui eu tenho uma mistura de sólido e líquido, e aqui uma mistura de líquido e gasoso, certo? Então, se aqui está ocorrendo uma passagem do estado sólido para líquido, quer dizer que A está no estado sólido, certo? B é a passagem de sólido para líquido, C eu tenho o estado líquido, D é a passagem de líquido para gasoso e E é o estado gasoso, certo? Então, A, estado sólido, C, estado líquido, E, estado gasoso.
E agora a gente só marca a nossa alternativa, que é a alternativa da letra B, ok? Questão número 5. Durante uma aula prática de Química, um estudante registrou a variação de temperatura da água pura em função do tempo. E com os dados obtidos, ele elaborou o gráfico que mostra a mudança de fase. Então, ele tem aqui, ó, a água, que inicialmente estava a 40 graus Celsius. Agora, como a gente está no resfriamento, a gente vê que o gráfico ele vai diminuir a temperatura ao invés de crescer, certo? A água a 40 graus Celsius inicialmente. Em 0 graus Celsius está ocorrendo uma mudança de estado físico, porque a gente tem aqui o patamar, né, a temperatura constante, e depois ela torna a diminuir. Ele quer saber o nome dessa mudança de fase. Aqui, a gente sabe que a 0 graus Celsius, a água congela, né? Ela passa de líquido para sólido. E como é que é o nome dessa passagem de líquido para sólido? É a solidificação, que é a resposta da letra D, ok? Questão número 6. As tintas à base de resinas poliméricas são usadas para personalizar vários objetos, como canetas, camisas, canecas e etc. Essas tintas também são conhecidas como sublimáticas, devido à mudança de estado físico ocorrida durante a sua aplicação, representando as moléculas como simples esferas. A figura que esquematiza a transformação de estado físico mencionada anteriormente é, olha só, tintas sublimáticas. Sublimáticas vem de sublimação, certo? E sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Então a gente tem que observar onde isso está ocorrendo aqui na nossa figura. O estado sólido ele é representado pelas moléculas mais agregadas, mais próximas. Então nós temos o estado sólido aqui, aqui e aqui, certo? Quando as moléculas estão um pouquinho mais separadas, elas estão no estado líquido. Como por exemplo, temos aqui, aqui, aqui e só, certo? São as moléculas um pouquinho mais separadas. E quando elas estão bem separadas, a gente tem o estado gasoso, que é aqui e aqui, ok? Então a gente está querendo perceber aonde tem a sublimação. Ou seja, onde tem a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Moléculas bem agregadas, moléculas bem separadas. Então a resposta aí é a letra D. Vamos para a próxima questão. Questão número 7. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis e em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia de Xiximaratt, acho que é assim, por exemplo, as geleiras já demoram mais para congelar. No inverno, descongelam mais rápido do que na primavera, há mais icebergs. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus Celsius. As mudanças de estado descritas no texto são, respectivamente, então olha só, qual é a primeira mudança de estado que a gente está tendo? Ó? As geleiras demoram mais a congelar, passar do estado líquido para o estado sólido. Isso aí é o que? É a solidificação, certo? No inverno, descongelam rápido. O que é descongelar? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, é uma fusão. Então, a gente tem a solidificação e a fusão descritas no texto, né? Botei aqui, ó, passagem do estado sólido para o estado líquido, que é a fusão, certo? E a passagem do estado líquido para o estado sólido, a solidificação. Então, letra A é a nossa resposta, certo? Questão número 8. Analise a tabela abaixo, considerando os pontos de fusão e ebulição a 1 atm de pressão das substâncias a seguir. Sendo assim, é correto afirmar que a 50 graus Celsius encontram-se no estado líquido. Então, ele quer saber quais substâncias se encontram no estado líquido a 50 graus Celsius. Questão parecida com o que a gente resolveu lá no número 3, certo? Então, nós temos aqui o ponto de fusão e aqui o ponto de ebulição.
Lembrando que tudo que está aqui antes do ponto de fusão quer dizer que ainda não ocorreu a fusão, ou seja, não ocorreu a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, sempre que a minha temperatura estiver por aqui, eu tenho o estado sólido, certo? O que acontece para cá? Aqui está acontecendo a ebulição, ponto de ebulição, que é a temperatura em que o líquido passa para gás. Então, se eu tenho uma temperatura maior do que o ponto de ebulição, quer dizer que a minha substância já passou para o estado gasoso, né? Então, aqui eu vou ter o estado gasoso e entre os dois eu tenho o estado líquido, ok? Então, vamos analisar cada uma das substâncias. Eu estou falando de 50 graus. Aqui na minha primeira opção, o 50 ele é maior do que menos 34. Ou seja, estou no estado gasoso. Já ocorreu a ebulição. Então, estado gasoso para o cloro. Flúor, 50 também é maior do que menos 188. Então, já ocorreu a ebulição e eu tenho mais uma vez o estado gasoso. Certo? Bromo. 50 está aqui no meio, ó, maior que menos 7,2 e menor que 58,8. Então, eu tenho aqui no meio o estado líquido, porque já ocorreu a fusão, mas ainda não ocorreu a ebulição. Então, para o bromo, estado líquido. Mercúrio. Para o mercúrio, o 50 está aqui, ó, entre menos 38 e 356. Quer dizer que já ocorreu a fusão, mas não ocorreu ainda a ebulição, então eu ainda tenho o estado líquido. E por último, iodo. Iodo é menor do que menos 113. Se é menor do que menos 113, quer dizer que ainda não ocorreu a fusão, certo? Então eu tenho ainda o estado sólido. Então eu quero saber quais as substâncias estão no estado líquido, e a gente tem o bromo e o mercúrio, letra D. Questão número 9. Observe os fatos abaixo. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Uma pedra de naftalina, ela vai desaparecendo sem a gente ver, né? Por quê? Porque ela está passando diretamente do estado sólido para o estado líquido. Então aí a gente tem, do estado líquido não, desculpa, do sólido para o gasoso. Então aí a gente tem a sublimação, certo? Vamos lá, ó, estado sólido para o estado gasoso, sublimação. A número 2, uma vasilha com água deixada no freezer. Essa água vai o quê? Vai congelar, vai passar do estado líquido para o estado sólido. Do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação, ok? Uma vasilha com água deixada ao sol. Ela vai esquentando e aos pouquinhos, né? Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Aqui a gente tem a vaporização, que a gente sabe que ocorre de 3 maneiras. Evaporação, que é uma maneira lenta, ebulição, que é mais rápida, e a calefação, que é extremamente rápida. Nesse caso aí, a vasilha deixada no sol vai demorar um pouco para evaporar completamente, certo? Então aí a gente tem a evaporação, tá? Mas vaporização na questão discursiva também estaria correta. E por último, o derretimento de um pedaço de chumbo. O pedaço de chumbo está no estado sólido, se ele vai derreter, ele vai passar para o estado líquido, então eu tenho uma fusão, certo? Então, sublimação, solidificação, evaporação e fusão, né? A minha resposta aí é a letra A, ok? Questão número 10. Toda matéria é constituída de pequenas partículas e, dependendo do maior ou menor grau de agregação entre elas, pode ser encontrada em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Sobre esses estados, julgue os itens. Um gás é o conteúdo da fase gasosa, no qual a matéria tem forma e volume variável. A gente viu lá na nossa primeira questão que realmente o gás ele pode variar a sua forma e o seu volume. Então, verdadeiro. Dentro de um sólido, os átomos ou moléculas são relativamente próximos. A gente viu lá que naquela questão que a gente tinha as figuras representando os estados, que os sólidos são que têm as moléculas mais agregadas.
ou seja, mais próximos. Então, verdadeiro, ok? 3. O estado líquido é um estado da matéria, o qual se adequa a qualquer meio, tornando sua forma, porém, sem alterar o seu volume. Então, ele está dizendo que o estado líquido tem a forma variável e o volume não, que também está correto. A gente vê que o líquido ele pode adquirir a forma no recipiente onde ele será armazenado, porém sem alterar o seu volume. E por último, o estado sólido possui forma e volume constante. Também é verdadeira. Os dois são invariáveis, certo? Questão número 11. O café solúvel é obtido a partir do café comum, dissolvido em água. A solução é congelada e, a seguir, diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água em estado sólido passa rapidamente para o estado gasoso, sendo eliminada do sistema por sucção. Com a remoção da água do sistema por este meio, resta o café em pó seco. Neste processo, foram envolvidas as seguintes mudanças de estado. Então, primeiro, ele diz que a água é congelada, passagem do estado líquido para o estado sólido, então eu tenho a solidificação. E depois ele diz que ele reduz a pressão e a água passa do estado sólido para o gasoso. O estado sólido para o gasoso é a sublimação, certo? Então estamos aqui, ó, água congelada, solidificação, do sólido direto para o gasoso, sublimação. Então, minha resposta aí é a letra C. Vamos para a nossa última questão, questão número 12. Dos 3 estados de uma substância, a que possui menor energia cinética é o estado. Então, quanto menor a temperatura, menor a agitação das moléculas, certo? Isso quer dizer que menor é a energia cinética. A energia cinética tem a ver com o movimento, certo? Elas estão menos agitadas, estão se movimentando menos, então a energia cinética é menor. E qual é o estado físico que eu tenho menor temperatura? É o sólido, ou líquido ou gasoso? É o sólido, né? Então, o que possui menor energia cinética é o estado sólido, cuja característica é apresentar como é que é a forma e o volume dos sólidos. A gente viu lá no primeiro exercício que os sólidos têm forma e volume invariáveis, certo? Então, forma e volume invariável. Então, nossa alternativa é a letra D, ok? Então, por hoje é só e eu vejo vocês na semana que vem. Até lá!